O sol começava a surgir timidamente entre as cortinas do pequeno apartamento de Luísa, tingindo de dourado as paredes claras e os móveis simples, mas aconchegantes. Às 6:30 da manhã ela abriu os olhos lentamente, sentindo o cansaço do turno exaustivo como enfermeira no hospital particular, que terminou às 4 da manhã. Ainda assim, havia algo em sua rotina que a fazia levantar com determinação todos os dias: o trabalho voluntário no hospital infantil. Luísa sentou-se na cama e respirou fundo, passando as mãos pelo rosto e arrumando os cabelos castanhos curtos que sempre teimavam em bagunçar. Ela caminhou até a cozinha, onde preparou um café forte enquanto organizava mentalmente o dia. Na mesa, uma foto antiga de seus pais ao lado de seu irmão mais novo Tiago parecia observá-la. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, mas logo cedeu ao vazio que sentia desde que eles haviam partido. As paredes coloridas do hospital infantil eram decoradas com desenhos e figuras de animais que traziam vida ao ambiente, mesmo nos momentos mais difíceis. O cheiro característico de antissépticos misturava-se ao de lápis de cor e brinquedos novos. Luísa vestia seu jaleco branco, agora decorado com pequenos adesivos de estrelas que as crianças insistiam em colar nele. Na sala de recreação, ela encontrou Pedro, um garotinho de 6 anos que passava por sessões intensas de quimioterapia. Ele estava sentado em um tapete azul, com um olhar tímido e os dedos segurando um bloco de montar. Luísa se ajoelhou ao lado dele, mantendo o tom de voz suave. Oi, campeão. O que você está construindo hoje? Pedro ergueu os olhos, ainda hesitante, mas não resistiu ao sorriso caloroso de Luísa. Um castelo, mas tá difícil. Não sei como fazer o portão. Ah, isso a gente resolve já. Respondeu ela, com animação. Pegando algumas peças, ela começou a ajudá-lo. Sabia que os castelos mais incríveis têm portões mágicos? E sabe o que eles fazem? Pedro arregalou os olhos, curioso. O que eles fazem? Eles se abrem com sorrisos. Respondeu, cutucando levemente a barriga dele. Pedro deu uma gargalhada alta, que ecoou pelo corredor e atraiu a atenção de outras crianças. Minutos depois, o castelo estava completo, e Luísa fez questão de tirar uma foto com ele para mostrar à mãe do garoto. Enquanto ajeitava os blocos, sentiu seu celular vibrar no bolso do jaleco. Era sua amiga de infância Bruna. Luísa pediu licença e atendeu com uma expressão de surpresa. Bruna? Tá tudo bem? A voz do outro lado da linha era hesitante, quase aflita. Lu, desculpa te incomodar, mas você falou com o Tiago hoje? Ele não aparece desde ontem, e eu tô começando a ficar preocupada. A preocupação começou a tomar conta de Luísa, mas ela disfarçou para não alarmar Bruna. Ainda não. Talvez ele tenha se distraído com alguma coisa. Bruna, como nossa amiga, você sabe muito bem como meu irmão é. Mas vou tentar ligar para ele agora. Desligando o telefone, o sorriso de antes desapareceu. Ela tentou ligar para o irmão, mas foi direto para a caixa postal. Uma angústia crescente tomou conta de seu peito, mas ela sacudiu a cabeça, tentando afastar os pensamentos negativos. Deve ser só um mal-entendido, pensou. Ele vai ligar. De volta ao apartamento naquela noite, Luísa sentou-se no sofá com o telefone na mão, verificando pela 5ª vez se havia perdido alguma ligação de Tiago. Nada. Seu coração estava inquieto, mas ela ainda tentou se convencer de que não era nada grave. Vou esperar mais um dia, decidiu, enquanto olhava pela janela para a cidade iluminada. No entanto, o silêncio do telefone parecia um presságio. Ela não sabia que aquela ausência seria o início de uma jornada que a levaria de volta às suas raízes, e ao encontro de um destino que mudaria sua vida para sempre. Luísa dirigiu pelas estradas de terra batida que levavam à sua cidade natal, sentindo o coração apertar a cada quilômetro percorrido. O som dos pneus esmagando o cascalho era o único ruído que a acompanhava naquela manhã silenciosa. A última vez que esteve ali fora muitos anos atrás, quando seus pais ainda estavam vivos. Na época, ela costumava visitar a fazenda frequentemente, mesmo depois de ter se mudado para estudar na cidade grande. Mas após a morte deles, a dor das lembranças tornou impossível voltar.
Agora, dirigir por aquelas estradas parecia reviver uma parte de si mesma que ela havia enterrado. Ao chegar ao portão da fazenda, uma onda de emoções a atingiu. Lá estava ela, exatamente como lembrava, a velha casa de madeira, a varanda desgastada, as árvores frondosas que cercavam o terreno. Era como se o tempo tivesse parado. Ela desceu do carro devagar, os olhos marejados, e caminhou em direção à varanda. Cada passo trazia uma memória. Via sua mãe regando as plantas no jardim, o pai sentado na cadeira de balanço, com seu chapéu de palha cobrindo parte do rosto enquanto lia um jornal. Quando subiu os degraus da varanda e colocou a mão na porta, as lágrimas finalmente vieram. O cheiro da madeira antiga parecia carregado de lembranças. Encostando a testa contra o batente da porta, Luísa deixou os soluços tomarem conta dela. Era um luto tardio, uma saudade que nunca tivera coragem de encarar de frente. Pai, mãe, sussurrou, como se esperasse uma resposta. Após respirar fundo, entrou na casa e percorreu os cômodos devagar, como se redescobrisse o lugar. A mesa de jantar, ainda marcada pelas risadas e conversas de família, parecia menor agora. Na estante, alguns livros e objetos antigos permaneciam no mesmo lugar. Encontrou um porta-retratos com uma foto dela e de Tiago, ainda crianças, e sorriu em meio às lágrimas. Aqueles momentos de simplicidade e felicidade eram um alívio em meio ao turbilhão de emoções que sentia. Depois de organizar um pouco da poeira acumulada, ela saiu para o quintal e olhou para o horizonte. Ao longe, viu a linha que dividia sua propriedade da fazenda vizinha. Mas algo chamou sua atenção. Uma figura alta e imponente se movia lentamente perto do cercado. Era um homem. Ele parecia inspecionar o gado, movendo-se com precisão e calma. A pele morena refletia o sol do meio-dia, e seu porte era imponente, quase intimidador. Mesmo de longe, Luísa podia notar que ele tinha a postura de alguém que carregava o peso de muitas responsabilidades. Quem será ele? Pensou. Ela tentou observar mais de perto, mas o homem parecia alheio à sua presença. Ele terminou sua tarefa e voltou para a casa vizinha, sem nem perceber que era observado. A curiosidade de Luísa foi aguçada, mas naquele momento, o peso das lembranças e da busca por Tiago a puxaram de volta à realidade. Antes de terminar o dia, Luísa decidiu visitar o pequeno apartamento no centro da cidade onde Tiago morava. O lugar era modesto, mas organizado, refletindo a personalidade prática do irmão. Ela procurou pistas que pudessem indicar para onde ele poderia ter ido, mas tudo parecia estar no lugar, como se ele tivesse simplesmente saído e não voltado. Um nó de preocupação começou a se formar em seu peito. Sentada no sofá dele, ela tentou relembrar as últimas conversas que tiveram. Será que algo estava errado e eu não percebi? A culpa misturava-se ao medo, criando um peso difícil de carregar. Enquanto retornava à fazenda, uma coisa era certa: ela não iria embora até encontrar o irmão. E, mesmo sem saber, o homem misterioso que habitava a fazenda vizinha logo se tornaria uma peça importante nessa busca. A manhã estava ensolarada, e Luísa decidiu que era hora de começar sua busca ativa por Tiago. Acordou cedo, tomou um café rápido e saiu de casa com determinação, tentando ignorar a angústia crescente que parecia querer sufocá-la. O ar fresco da manhã do interior era uma brisa nostálgica que trazia flashes de sua infância a cada esquina que ela dobrava. Ao chegar ao centro da cidade, foi tomada por uma enxurrada de memórias. Ali estava a praça onde brincava com Tiago quando eram crianças. Os bancos desgastados de madeira ainda estavam lá, assim como o chafariz no centro, que agora parecia menor do que em suas lembranças. Ela parou por um momento, encarando o cenário, e sentiu o peito apertar. Era ali que eles costumavam correr até o cansaço, voltando para casa com os joelhos ralados e gargalhadas ecoando pelo ar. Luísa deu um leve sorriso ao lembrar da vez em que Tiago caiu na fonte tentando pegar um balão que escapou de suas mãos. Ela sacudiu a cabeça, como se quisesse afastar a nostalgia, e seguiu em frente. Não estava ali para reviver o passado, mas para encontrar o irmão. O próximo destino foi a quitanda do seu Zé, uma pequena loja que servia a cidade há décadas.
O cheiro de frutas frescas misturado ao de café passado na hora trouxe de volta outra memória. Ela se lembrou de segurar a mão da mãe enquanto Tiago, então com apenas 5 anos, insistia em escolher os doces que colocaria no saquinho de papel. Assim que entrou, foi recebida com um olhar surpreso e uma voz rouca. Luísa? É você mesma? Exclamou seu Zé, que estava atrás do balcão. Sou eu, seu Zé, respondeu com um sorriso melancólico. Vim procurar por Tiago. Ele está desaparecido. O sorriso caloroso do homem desapareceu, substituído por uma expressão de preocupação. Sumido? Isso não é do feitio dele. Não me lembro de ter visto o rapaz esses dias, mas se eu souber de algo, te aviso na hora, minha filha. Luísa agradeceu e saiu, sentindo o peso das palavras do velho comerciante. A preocupação parecia aumentar a cada pessoa que dizia não ter notícias de Tiago. Pouco depois, enquanto caminhava sem rumo pela rua principal, ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Era Bruna, sua amiga de infância. Com os cabelos presos em um coque desleixado e vestida com uma calça jeans simples, ela parecia exatamente a mesma pessoa calorosa de anos atrás. As duas se abraçaram, e Luísa finalmente sentiu um pequeno conforto em meio à tensão. Bruna, você não tem ideia do quanto estou preocupada. Preciso encontrar o Tiago, desabafou, enquanto segurava as mãos da amiga. Eu sei, Lu. Desde que percebi que ele não apareceu mais, tentei ligar para ele várias vezes, mas o celular tá desligado. A última vez que o vi foi na padaria, há 3 dias. Ele parecia normal, disse que ia resolver umas coisas. Mas depois disso, nada. Luísa franziu a testa, absorvendo as informações. E você ouviu mais alguma coisa? Alguém o viu em outro lugar? Não que eu saiba, mas algumas pessoas na cidade podem saber de algo. Vamos procurar juntas. Antes de partirem, Luísa, ainda intrigada com o homem que vira na fazenda, aproveitou para perguntar. Bruna, você conhece o vizinho novo da fazenda? O semblante de Bruna mudou. Ah, o Antônio? Ele se mudou para lá faz pouco mais de 1 ano. Um cara, estranho, para dizer o mínimo. Sempre com a cara fechada, nunca conversa com ninguém. Só o vejo quando passa na cidade para comprar suprimentos. Luísa arqueou uma sobrancelha. Mas por que ele é assim? Bruna abaixou um pouco a voz, como se estivesse contando um segredo. Dizem que ele passou por uma tragédia terrível. Perdeu a esposa e os filhos num acidente há uns 10 anos. Desde então, ficou desse jeito, fechado, como se carregasse o peso do mundo. A gente tenta entender, mas é difícil. Ele nunca fala sobre isso. As palavras ecoaram na mente de Luísa enquanto continuavam andando pela cidade. O vizinho misterioso agora ocupava um espaço em seus pensamentos, mas ela precisava focar em Tiago. Depois de várias perguntas sem respostas, Bruna e Luísa chegaram a uma oficina onde Tiago costumava levar o carro. Lá, encontraram uma pista inesperada. O mecânico, um homem jovem e falante, disse: Tiago esteve aqui há 3 dias. Disse que precisava encher o tanque antes de pegar a estrada. Não falou para onde ia, mas parecia estar com pressa. A informação acendeu um alerta em Luísa. Estrada? Mas ele não falou nada comigo sobre viajar. Bruna olhou para ela com um misto de preocupação e curiosidade. Talvez ele tenha ido atrás de algo importante, Lu. Mas o que seria? Luísa não tinha respostas. Apenas mais perguntas. O sol começava a descer no horizonte quando Luísa retornou à fazenda, despedindo-se de Bruna com um breve abraço. A tarde havia sido frustrante, marcada por perguntas sem respostas. Enquanto dirigia pela estrada de terra, a imagem de Tiago sorridente insistia em aparecer em sua mente, misturada à preocupação sobre onde ele poderia estar e o que poderia ter acontecido. Assim que chegou, desceu do carro e parou na varanda. O ar fresco do interior começava a esfriar, mas não trazia consolo. Eu preciso pensar com clareza, disse a si mesma. Sabia que precisava decidir os próximos passos,
mas sua mente estava um turbilhão de incertezas. Enquanto observava o campo ao redor, uma figura no limite da cerca chamou sua atenção. Era ele novamente, o vizinho. Dessa vez, Antônio estava perto o suficiente para que Luísa conseguisse ver mais detalhes. Ele usava uma camisa de algodão dobrada nos antebraços, revelando músculos trabalhados pelo tempo e esforço físico. O chapéu de vaqueiro estava empurrado para trás, expondo seu rosto sério, de traços marcantes e barba por fazer. Sem hesitar, Luísa decidiu se aproximar. Oi! Chamou, com um tom que misturava curiosidade e firmeza. Antônio ergueu o olhar lentamente, como se tivesse ouvido um barulho irritante e não uma saudação. Seus olhos cor-de-mel fixaram-se nela por um breve instante, antes de desviarem como se ela não fosse digna de atenção. Preciso falar com você, continuou Luísa, dando mais um passo em direção à cerca. Você mora aqui há mais de um ano, certo? Quero saber se viu algo estranho nos últimos dias. Meu irmão está desaparecido. Ele não respondeu imediatamente. Ajustou o chapéu e, com um suspiro audível, virou-se de costas. Não sei de nada, respondeu, seco, enquanto caminhava em direção à casa. Ei! Protestou Luísa, a indignação em sua voz clara. É sério. Ele é minha família, e qualquer ajuda. Antes que pudesse terminar a frase, a porta da casa de Antônio se fechou com força, ecoando pelo silêncio do campo. Luísa ficou parada, incrédula. Que tipo de pessoa age assim? Sentiu uma mistura de irritação e algo que não queria admitir. Ele havia chamado sua atenção de uma maneira inesperada. A aparência dele, com sua postura imponente e aquele olhar intenso, mexera com algo nela, mas a atitude rude apagava qualquer simpatia. Rude, murmurou, apertando os lábios enquanto voltava para a varanda da própria casa. Ele é exatamente o tipo de pessoa que eu não tenho paciência para lidar. No entanto, enquanto o sol desaparecia no horizonte, ela percebeu que a imagem de Antônio continuava invadindo sua mente, misturando-se ao rosto de Tiago. Isso a irritou ainda mais. Eu deveria estar pensando no meu irmão, não nesse vizinho grosseiro. Deitada em sua cama naquela noite, Luísa olhava para o teto escuro, ouvindo o som distante dos grilos e o render suave da madeira da casa antiga. Ela tentava organizar os pensamentos, mas a preocupação com Tiago era um peso constante. Onde ele está agora? Está seguro? Está com fome? Será que precisa de ajuda e eu não estou lá para ajudá-lo? Cada pergunta era como um golpe, e a falta de respostas fazia com que a angústia crescesse. Seu irmão era tudo o que ela tinha. Ele sempre fora seu maior companheiro desde a infância. A ideia de perdê-lo era insuportável. Mas, para sua frustração, outro pensamento insistia em se infiltrar entre suas preocupações: Antônio. A maneira como ele a ignorara, aquele olhar que parecia penetrar sua alma antes de virar as costas. Como ele ousa agir como se minha preocupação fosse insignificante? Ela virou-se na cama, inquieta, tentando afastar a imagem dele. Mas era como um fantasma, sempre voltava. Que inferno, sussurrou para si mesma, puxando o cobertor com força. Enquanto isso, na casa vizinha, Antônio estava sentado em uma poltrona de couro desgastada, de frente para uma lareira onde as chamas dançavam suavemente. A caneca de café em suas mãos trazia algum consolo contra o frio da noite, mas sua expressão estava longe de ser tranquila. Agora isso, murmurou para si mesmo, balançando a cabeça em desaprovação. Ele pensava na vizinha nova, que aparecerá de repente e parecia cheia de perguntas e emoções. Isso o incomodava profundamente. Não porque ela fosse um problema em si, mas porque ele não queria se envolver. Havia construído muros altos ao redor de si mesmo nos últimos anos, e qualquer coisa que ameaçasse derrubá-los era imediatamente tratada como uma ameaça. Como se eu precisasse disso agora, continuou, resmungando para as paredes. A maneira como Luísa o confrontara e o olhar determinado que ela lançara antes de ir embora ficaram presos em sua mente, mesmo que ele tentasse ignorar. Antônio não estava acostumado a alguém o enfrentar daquela maneira. Tomou um gole do café, deixando o sabor amargo acalmar seus pensamentos.
Ela vai embora logo, disse para si mesmo, como se quisesse acreditar nisso. Mas, no fundo, sabia que algo naquela mulher não era tão fácil de ignorar quanto ele gostaria. O sol mal tinha nascido quando Luísa saiu de casa com uma mochila leve e passos determinados. A brisa da manhã ainda era fria, e o som de pássaros começava a preencher o silêncio do campo. Com o coração apertado pela preocupação com Tiago, ela decidiu ir à floresta próxima à fazenda, onde uma cachoeira escondida trazia lembranças de sua infância. Era um dos lugares favoritos de Tiago. Sempre que estava triste ou precisando de tempo para pensar, era lá que ele ia. Ao chegar à borda da floresta, Luísa parou por um momento. Aquele lugar tinha uma aura misteriosa, com árvores altas que pareciam tocar o céu e raízes grossas que serpenteavam pelo chão. Respirou fundo e entrou, os sapatos afundando levemente na terra úmida. O som de folhas secas quebrando sob seus pés era o único ruído que a acompanhava, e, por mais que tentasse se concentrar, um leve medo começou a se infiltrar em sua mente. E se Tiago estivesse aqui? E se precisasse de ajuda, pensou, motivando-se a continuar. A floresta era densa, e a luz do sol filtrava-se apenas em pequenos feixes dourados entre as copas das árvores. Cada passo parecia levá-la de volta à infância. Lembrou-se das vezes em que ela e Tiago corriam por ali, rindo e se desafiando para ver quem chegava primeiro à cachoeira. Sentiu um nó na garganta. O silêncio entre as árvores agora parecia melancólico, quase sufocante. De repente, enquanto desviava de uma raiz, algo à sua frente se moveu. Um som baixo, como um farfalhar que não parecia ser apenas do vento. Luísa congelou, os olhos fixos no chão. Uma cobra longa e escura deslizava preguiçosamente pelo caminho, mas sua cabeça erguida e os olhos brilhantes demonstravam alerta. Seu coração disparou. Não se mexa, Luísa. Não se mexa, pensou, mas as pernas começaram a tremer. Tentou dar um passo para trás, mas tropeçou em uma pedra e quase caiu. O movimento atraiu a atenção da cobra, que agora parecia pronta para atacar. Antes que pudesse sequer gritar, um som pesado de passos apressados veio de trás dela. Antônio surgiu como uma sombra rápida, sua expressão dura e concentrada. Sem hesitar, ele pegou um pedaço grosso de galho caído e afastou a cobra com habilidade. Sai daqui, anda! Ordenou, enquanto a cobra recuava e desaparecia entre as folhas. Luísa, ainda em choque, permaneceu paralisada, o rosto pálido e a respiração ofegante. Antônio virou-se para ela, os olhos cor-de-mel fixando-se nela com um misto de irritação e preocupação. Você tá bem? Perguntou, secamente, sua voz baixa mas firme. Ela balançou a cabeça, tentando encontrar as palavras. Eu acho que sim. Acha? Ele bufou, cruzando os braços. O que diabos você tá fazendo aqui, sozinha, num lugar como esse? Tá maluca? Começou Luísa, ainda recuperando o fôlego. Estou procurando o meu irmão. Esse era um dos lugares favoritos dele. Achei que talvez encontrasse alguma pista. Antônio estreitou os olhos, sua expressão endurecendo ainda mais. Seu irmão não tá aqui. E você não deveria estar também. Esse lugar é perigoso. Não é um parquinho da sua infância, nem a cidade onde tudo é seguro. Volta para sua vida lá. Aquelas palavras feriram como um golpe. Luísa sentiu uma mistura de humilhação e raiva tomar conta dela. Você não tem o direito de me dizer onde eu posso ou não estar. Retrucou, a voz subindo de tom. Tiago é minha família, e eu vou procurá-lo onde achar necessário. Antônio a encarou por um longo momento, como se estivesse avaliando suas palavras. Finalmente, balançou a cabeça, irritado. Faz o que quiser, mas não diga que eu não avisei quando algo pior acontecer. Sem esperar resposta, ele virou-se e começou a caminhar de volta. Luísa ficou onde estava, o peito subindo e descendo de raiva. Mais tarde, de volta à fazenda, Luísa não conseguia se concentrar em nada. Sentada na mesa da cozinha, seus dedos tamborilavam contra a madeira enquanto a cena da floresta se repetia em sua mente.
A cobra, o susto, o olhar intenso de Antônio. Rude. Arrogante. Murmurou, apertando os lábios. Quem ele pensa que é? Mas, apesar da raiva, não conseguia negar que algo nele a deixará desconcertada. Era sua presença imponente, talvez, ou a maneira como agira tão rápido para salvá-la. Pare, Luísa, ordenou a si mesma. Aquilo era irrelevante. O que importava agora era encontrar Tiago. Enquanto isso, na casa ao lado, Antônio estava sentado em sua poltrona de frente para a lareira, segurando uma caneca de café preto. As chamas dançavam diante dele, lançando sombras em seu rosto fechado. Essa mulher vai ser um problema, murmurou para si mesmo. Ele não conseguia tirar da cabeça a visão de Luísa na floresta. Sua expressão assustada, o jeito como desafiou suas palavras, era tudo irritante. E ainda assim, havia algo nela que o incomodava profundamente, uma sensação que ele não sabia identificar. Espero que ela entenda logo que não pertence a este lugar, disse em voz baixa, mas, no fundo, sabia que não era tão simples assim. Os dois, agora em suas casas separadas, não conseguiam afastar os pensamentos um do outro, mesmo que quisessem. Na fazenda de Luísa o silêncio da noite estava começando a envolver a fazenda quando o som repentino do telefone quebrou a tranquilidade. Luísa, sentada no sofá da sala, ainda refletindo sobre o incidente na floresta, sobressaltou-se. Seu coração disparou antes mesmo de atender. E se for sobre Tiago, pensou, agarrando o telefone com mãos trêmulas. Alô? Sua voz saiu hesitante. Do outro lado, uma voz masculina rouca e séria respondeu. Está procurando seu irmão, certo? Luísa congelou. Sua respiração ficou pesada, e o estômago revirou. Quem está falando? Você sabe onde ele está? Disparou, a urgência em sua voz evidente. A pessoa hesitou por um segundo antes de continuar. Antes de desaparecer ele deixou na Ponte Velha, para você. As palavras ecoaram em sua mente, e por um momento, Luísa não conseguiu reagir. Na Ponte Velha? Era um lugar isolado, esquecido, que ela e Tiago costumavam explorar quando eram crianças. Agora, saber que Tiago havia pensado nela antes de desaparecer trouxe uma onda de emoção que misturava esperança e desespero. Como assim? O que ele deixou? Quem é você? Perguntou rapidamente, a voz trêmula. A voz continuou, sem emoção. Ele sabia que você viria. Disse que você entenderia. Antes que pudesse perguntar mais, a linha foi cortada. Luísa olhou para o telefone em sua mão, o coração batendo acelerado. Por um momento, sentiu-se perdida entre o medo e a necessidade urgente de agir. Por que a Ponte Velha? O que ele poderia ter deixado para mim? Pensamentos caóticos inundaram sua mente, enquanto tentava se concentrar. Eu preciso descobrir o que está acontecendo, Tiago, sussurrou para si mesma, segurando o telefone com força. Do outro lado da propriedade, Antônio seguia sua rotina noturna. Depois de cuidar dos cavalos e alimentar os cães, ele voltou para casa. A escuridão da noite trazia um estranho tipo de conforto para ele. A quietude do campo fazia com que se sentisse protegido de tudo o que estava fora daquela bolha. Na cozinha, preparou uma caneca de café forte, algo que fazia parte de seus hábitos solitários. Enquanto estava de pé perto da janela, observando as estrelas acima da fazenda, a imagem de Luísa apareceu involuntariamente em sua mente. Ele suspirou, irritado consigo mesmo. Essa mulher vai me enlouquecer, murmurou, levando a caneca aos lábios. Ele tentava não pensar nela, mas era inútil. O brilho nos olhos dela, a determinação com que o enfrentou e até a expressão de susto na floresta pareciam gravados em sua mente. Havia algo nela que o desafiava, algo que o fazia querer manter distância e, ao mesmo tempo, puxá-la para perto. Problemas, só isso que ela é, reclamou para ninguém, tentando convencer a si mesmo de que sua presença ali não mudava nada. Mas o incômodo era persistente. Antônio deixou a caneca de lado e decidiu que era hora de dormir.
Precisava de uma boa noite de sono para encarar outro dia de trabalho pesado. O sono não veio fácil. Antônio mexeu-se na cama, o rosto contraído como se carregasse um peso invisível. Finalmente, quando adormeceu, os demônios do passado vieram à tona. Ele estava dirigindo por uma estrada escura e molhada. A chuva caía como uma cortina pesada, tornando quase impossível enxergar. No banco de trás do carro, as vozes de seus filhos riam e gritavam, chamando-o para ver um desenho que haviam feito no papel. Ao lado dele, sua esposa colocava a mão no ombro dele, dizendo algo que ele não conseguia ouvir por causa da chuva. De repente, o som ensurdecedor de pneus derrapando tomou conta do ambiente. Antônio tentou girar o volante, mas o carro perdeu o controle. A última coisa que viu foi o rosto assustado de sua esposa e o brilho de luzes vindo diretamente em direção ao veículo. Ele acordou ofegante, com o corpo suado e o coração batendo como um tambor. Por um momento, ficou sentado na cama, encarando o vazio. O quarto estava escuro, mas o pesadelo parecia vivo, como se tivesse acontecido há poucos minutos, e não anos atrás. Não de novo, sussurrou, apertando as têmporas com as mãos. Esse sonho era uma tortura constante, um lembrete da tragédia que o quebrara. Ele olhou para a foto emoldurada ao lado da cama, sua esposa e seus filhos, sorrindo, em um dia que agora parecia pertencer a outra vida. Por que ela tinha que aparecer agora? Pensou, referindo-se a Luísa. Ele sentia que a presença dela era um gatilho, um lembrete de tudo o que ele tentava enterrar. Mas sabia que, por mais que quisesse se afastar, algo naquela mulher mexia com ele de uma maneira que não conseguia ignorar. Luísa mal havia dormido. A ligação misteriosa e as palavras sobre Tiago deixaram sua mente em um turbilhão. Ao amanhecer, tomou um café rápido e pegou sua mochila. A Ponte Velha ficava a pouco mais de 20 minutos a pé, por entre trilhas cobertas de árvores que ela e Tiago costumavam explorar quando crianças. O caminho trouxe lembranças vívidas, o som das folhas farfalhando ao vento, o aroma terroso do solo úmido, e o canto distante dos pássaros que pareciam ser os mesmos de anos atrás. Cada passo parecia levá-la mais fundo em sua própria memória, como se o passado estivesse caminhando ao lado dela. Ao chegar à ponte, seu coração acelerou. Ela viu o banco de madeira onde costumava se sentar com os pais e Tiago. A pintura estava desgastada, e o tempo havia deixado suas marcas, mas ainda era o mesmo lugar onde tantas risadas haviam ecoado. Com mãos trêmulas, Luísa aproximou-se do banco. Seu olhar caiu sobre a fenda onde ela e Tiago, anos atrás, haviam gravado seus nomes com uma velha faca do pai. Era quase invisível agora, mas ainda estava lá. Ela passou os dedos suavemente sobre as letras desgastadas e sentiu um aperto no peito. Foi então que viu algo na fenda, um pequeno papel dobrado. Seu coração parou por um instante. Ela puxou com cuidado, e assim que abriu o papel, reconheceu a letra de Tiago. Não, sussurrou, a voz embargada. Os olhos dela varreram as palavras rapidamente, cada linha mais devastadora que a anterior. Lu. Se você encontrou esta carta, significa que as coisas saíram do controle. Me envolvi em algo que nunca deveria, e estou fugindo. São pessoas perigosas, e não posso deixar que te encontrem. Você está em risco só por ser minha irmã. Por favor, tome cuidado. Não quero que você se machuque. Eu sei que você vai querer me procurar, mas não faça isso. Preciso resolver isso sozinho. Me perdoe por tudo. Eu te amo. As palavras "não faça isso" ecoaram em sua mente, mas o tom desesperado de Tiago só a deixou mais determinada. As lágrimas escorreram livremente por seu rosto enquanto ela apertava a carta contra o peito. Não posso te abandonar, Tiago, murmurou entre soluços. Sentou-se no banco, tentando controlar o choro, enquanto olhava para a paisagem ao redor, como se esperasse uma resposta do irmão. O vento frio tocava seu rosto, misturando-se às lágrimas, e ela sentiu o peso de sua decisão. Ao retornar à fazenda, ainda segurando a carta de Tiago na mão, Luísa viu algo que a fez parar de imediato. Antônio estava caído no chão perto do curral, sua expressão contraída em dor e uma das mãos pressionando o peito.
Antônio! Gritou, largando a mochila e correndo até ele. Ela se ajoelhou ao lado dele, o coração disparado. Antônio estava ofegante, o rosto pálido e suado. Meu coração, ele murmurou, a voz quase inaudível. Luísa sabia imediatamente o que estava acontecendo. Como enfermeira, já tinha lidado com situações assim antes, mas nunca fora com alguém que ela conhecia, alguém que, de certa forma, começava a significar algo para ela. Fica comigo. Disse, com firmeza, enquanto verificava o pulso dele. Estava irregular e fraco. Você vai ficar bem, mas preciso que confie em mim. Antônio já estava inconsciente quando ela começou a fazer compressões no peito dele, as mãos pressionando com força. Antônio era grande, e a tarefa era exaustiva, mas Luísa não se permitiu desistir. Vamos, Antônio, murmurava, enquanto fazia cada compressão. Não faz isso comigo, você é forte demais para cair agora. Depois do que pareceram ser eternos segundos, ele deu um forte suspiro, e o pulso começou a estabilizar. Luísa respirou aliviada, mas sabia que ainda não estava fora de perigo. Pegou o celular e ligou para a ambulância, informando a localização. Quando a ambulância chegou, Luísa ficou ao lado de Antônio, garantindo que ele permanecesse estável. A equipe de paramédicos rapidamente assumiu os cuidados, colocando-o na maca e conectando os equipamentos necessários. Ele teve um ataque cardíaco, mas está estável agora. Por favor, cuidem bem dele, disse, enquanto entrava na ambulância para acompanhá-lo até o hospital. Durante o trajeto, observou Antônio inconsciente, sentindo um misto de alívio e preocupação. As palavras que ele murmurou antes de cair ecoavam em sua mente, e o cansaço físico misturava-se à emoção do dia. A sala do hospital era fria e silenciosa, exceto pelo som rítmico dos aparelhos monitorando os sinais vitais de Antônio. Luísa estava sentada em uma cadeira desconfortável ao lado da cama dele, os braços cruzados contra o peito enquanto o observava. A luz fraca da lâmpada no teto iluminava o rosto cansado de Antônio, que parecia estranhamente sereno agora. Enquanto dormia, ele parecia uma outra pessoa. Sem a carranca habitual ou olhar distante e endurecido, suas feições tinham um quê de vulnerabilidade. Era difícil imaginar que aquele homem, tão reservado e rígido quando acordado, pudesse carregar algo tão pesado em sua vida. Quanto ele deve ter sofrido, pensou Luísa. Perder a família. Deve ser uma dor insuportável. Apesar de tudo, ela não conseguia afastar a irritação que sentia por ele, por sua grosseria, por suas respostas secas, por tentar afastá-la o tempo todo. Mas ali, olhando para ele, a raiva dava lugar à curiosidade e a uma compaixão inesperada. Ela suspirou, cruzando as pernas e se ajeitando na cadeira. Por que eu me importo tanto? Tenho preocupações maiores, como Tiago. Não devia estar aqui. Mesmo assim, não conseguia sair. Algo nela a mantinha ali. De repente, Antônio começou a se mexer. Primeiro, foi um movimento sutil, mas logo seus braços tremeram e a testa dele se franziu em agonia. Sua respiração tornou-se irregular, e ele murmurava palavras que Luísa não conseguia entender. Não, não. Sussurrou ele, a voz carregada de dor. Luísa levantou-se rapidamente e aproximou-se da cama. Antônio? Chamou, tentando suavizar o tom. Ele não respondeu. Estava preso em seu próprio pesadelo, os olhos apertados e o corpo tenso. Lara, segura as crianças. Gritou ele, a voz rouca e desesperada. O coração de Luísa apertou. Ela percebeu que ele estava revivendo o acidente. Seu rosto era um retrato de sofrimento enquanto ele lutava contra algo invisível. Sem pensar, Luísa segurou a mão dele, envolvendo-a com as suas. A pele dele estava quente e áspera, contrastando com o toque frio de sua própria pele. Antônio, está tudo bem, disse, tentando manter a calma. Você está seguro. Assim que os dedos dela tocaram os dele, o corpo de Antônio relaxou gradualmente. A tensão desapareceu, e sua respiração voltou a um ritmo mais estável. Ele abriu os olhos lentamente, ainda com um olhar perdido,
como se estivesse preso entre o sonho e a realidade. Por um momento, seus olhos encontraram os de Luísa. Eram intensos, mas havia algo diferente neles, uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Um anjo, murmurou ele, a voz baixa e arrastada. O quê? Perguntou ela, confusa. Você é um lindo anjo, disse ele, antes de fechar os olhos novamente e mergulhar em um sono profundo. Luísa ficou imóvel, o coração batendo descompassado. Aquelas palavras a atingiram como um relâmpago. Ele acha que eu sou um anjo, pensou, incrédula. Olhou para a mão dele, que ainda segurava a sua, e sentiu algo que não queria admitir, uma conexão inesperada. Era quente, reconfortante, mas também desconcertante. Ela soltou a mão devagar, respirando fundo para tentar controlar a confusão que se agitava dentro dela. De volta à cadeira, Luísa observava Antônio dormir novamente, mas desta vez sentia-se diferente. Havia algo naquele momento que ela não conseguia explicar. A imagem dele chamando por sua família ainda estava fresca em sua mente, e a ideia de toda a dor que ele carregava parecia formar um laço invisível entre os dois. O que está acontecendo comigo? Murmurou para si mesma, esfregando o rosto com as mãos. Ela pensou em Tiago, em como ele também estava em perigo, e sentiu-se culpada por se deixar envolver por algo que não deveria importar agora. Mas, por mais que tentasse, não conseguia afastar o calor daquela conexão e as palavras de Antônio. Por fim, encostou-se na cadeira e fechou os olhos, tentando acalmar a mente. Sabia que o dia seguinte traria novos desafios, tanto para encontrar seu irmão quanto para entender os sentimentos que começavam a emergir em seu coração. O hospital estava envolto em silêncio, com apenas o som dos passos distantes dos enfermeiros e o bip constante dos monitores. Luísa estava sentada ao lado da cama de Antônio, ainda processando tudo o que havia acontecido. Parte dela queria correr para encontrar Bruna imediatamente, mas outra parte, a mais empática, sabia que Antônio não tinha ninguém. Ele era um homem sozinho, com muros tão altos ao redor de si que ninguém parecia conseguir atravessá-los. Ela suspirou, cruzando os braços enquanto olhava para ele, ainda inconsciente. Ele teria feito o mesmo por mim? Se perguntou, mas a resposta não importava. Ela não podia abandoná-lo agora. Quando o celular vibrou em seu bolso, ela levantou-se rapidamente e saiu do quarto para atender. Bruna? Atendeu, tentando manter a voz baixa. Luísa, eu descobri algo. Respondeu a amiga, a excitação misturada à urgência. Um amigo meu, o Caio, disse que viu o Tiago há uns dias em uma cidade vizinha. Ele estava nervoso, quase não falou nada, mas Caio reconheceu ele de imediato. Luísa sentiu as pernas fraquejarem, precisando encostar-se na parede para se equilibrar. Onde? Qual cidade? Perguntou, com a voz trêmula. Ele disse que Tiago estava em Carmo Alto. É uma cidade pequena, a umas 2 horas daqui. Lu, acho que você deve ir lá amanhã. Claro, claro. Vamos juntas, Bruna. Obrigada por isso. Eu te encontro de manhã, respondeu, o coração acelerado. Ao desligar a ligação, sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Estou mais perto de você, Tiago pensou, enquanto voltava ao quarto. Ao abrir a porta, Luísa percebeu que Antônio estava acordado. Seu olhar estava fixo nela, sério como sempre, mas havia algo diferente em sua expressão, uma calma resignada, quase vulnerável. Você está acordado, disse Luísa, aproximando-se com cuidado. Ele assentiu lentamente. O médico me contou o que aconteceu, começou, a voz rouca. Disse que se você não tivesse agido rápido, eu não estaria aqui. Luísa sentiu um nó na garganta ao ouvir aquelas palavras. Foi instinto. Você teria feito o mesmo por mim. Não sei se sou tão bom quanto você pensa, respondeu ele, com um tom melancólico. Então, respirou fundo e olhou diretamente para ela. Obrigado, Luísa. De verdade. O agradecimento sincero a pegou de surpresa. Algo em seu tom a tocou de uma maneira que ela não estava preparada. O olhar intenso de Antônio,
carregado de algo que ela não conseguia decifrar, fez com que o coração dela acelerasse. Por um instante, o silêncio entre eles foi preenchido apenas por aquele contato visual. Era como se tudo ao redor tivesse desaparecido. Luísa sentiu suas bochechas aquecerem e desviou o olhar, mas não antes de notar que ele também parecia desconfortável. Antônio, inquieto com a intensidade do momento, disse, com a voz mais firme: "Você não precisa ficar. Pode ir embora. Eu estou bem." Luísa arqueou uma sobrancelha, cruzando os braços. "Você não está bem, Antônio. E eu não vou a lugar nenhum. Não precisa se preocupar comigo." "Eu me preocupo porque é o certo", retrucou ela, firme. "E, além disso, eu sou teimosa. Já deveria ter percebido isso." Antônio suspirou, derrotado, mas um canto de seus lábios ameaçou esboçar um sorriso. "Você não desiste fácil, não é?" "Não. E ainda bem, porque senão você teria morrido hoje." Dessa vez, Antônio deixou escapar um sorriso de verdade. Foi breve, mas suficiente para fazer algo dentro dela vibrar. Horas depois, Antônio acordou novamente. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz suave que entrava pela janela. Ele virou a cabeça e viu Luísa dormindo na poltrona ao lado. Por um momento, ficou apenas olhando para ela. Seus cabelos estavam bagunçados, caindo sobre os ombros, e seus lábios estavam ligeiramente entreabertos. Ela parecia tão tranquila, tão diferente da mulher determinada que o enfrentará tantas vezes. Antônio sentiu algo que não sentia há muito tempo, um calor no peito que ele não sabia como nomear. "O que é isso?" perguntou-se, desviando o olhar para o teto. Mas, mesmo assim, seus olhos voltaram para ela, incapazes de resistir. "O que você está fazendo comigo?" murmurou, tão baixo que apenas ele pôde ouvir. Quando voltou a olhar, Luísa mexeu-se e abriu os olhos, piscando devagar. "Está tudo bem?" perguntou ela, ainda sonolenta. "Está", respondeu ele, hesitante. Ela sentou-se, passando as mãos pelos cabelos para afastar o sono. "Não deveria estar acordado. Precisa descansar." Ele deu um pequeno sorriso. "Você também deveria." "Não consigo dormir." Estava pensando em Tiago. Antônio ficou em silêncio, mas a expressão em seu rosto mudou. Finalmente, ele perguntou: "Por que ele é tão importante para você?" Luísa suspirou, cruzando os braços e olhando para o chão. "Ele é tudo o que me resta da minha família. Meus pais morreram há alguns anos, e desde então, ele tem sido meu alicerce. Agora ele está desaparecido, e a ideia de perdê-lo." Sua voz falhou, e ela passou a mão pelo rosto, tentando conter as lágrimas. Antônio inclinou-se levemente, como se quisesse tocá-la, mas hesitou. "Eu sei como é perder quem se ama", disse, a voz baixa. Ela olhou para ele, surpresa com a confissão. "Sinto muito pelo que aconteceu com sua família, Antônio. Ouvi você falando no hospital." Ele respirou fundo, como se precisasse de força para continuar. Era um dia chuvoso. Estávamos voltando para casa. Lara, minha esposa, estava no banco da frente, e meus 2 filhos atrás. Um caminhão perdeu o controle. Eu tentei desviar, mas não consegui." A voz de Antônio quebrou, e ele olhou para baixo, apertando os punhos. "Eles se foram. Todos eles." Luísa sentiu seu coração partir. Ela se aproximou e, sem pensar, colocou a mão sobre a dele. "Sinto muito, Antônio." Ele levantou o olhar para ela, e seus olhos estavam cheios de uma dor tão profunda que Luísa sentiu uma vontade quase desesperada de confortá-lo. "É por isso que sou como sou. É mais fácil manter as pessoas afastadas, dói menos assim." Ela apertou a mão dele suavemente, sentindo o calor de sua pele. "Talvez, às vezes precisamos de alguém por perto, mesmo que doa", disse ela, em um sussurro. Os dois se encararam, a proximidade entre eles aumentando. Naquele momento, o peso de suas dores parecia compartilhado,
como se ambos tivessem encontrado um refúgio inesperado um no outro. O sol mal havia se erguido quando o médico entrou no quarto de Antônio com um sorriso satisfeito. Você é um homem forte, Antônio. Sua recuperação foi impressionante. Você está de alta, já pode ir para casa. Mas precisa rever como vive. Se continuar se desgastando assim, pode não ter outra chance. Antônio assentiu, ainda com aquele semblante sério, mas algo em seu olhar parecia mais suave. Luísa, ao lado, cruzou os braços e encarou-o. Ouviu isso? Precisa descansar. Estou bem, Luísa, respondeu ele, firme. Não preciso descansar, preciso viver. Ela balançou a cabeça, frustrada. Então vá para casa e comece a viver de forma saudável. Eu tenho outra missão hoje, encontrar meu irmão. Antônio inclinou-se para a frente, olhando-a diretamente nos olhos. Eu vou com você. Não. Você precisa se cuidar, Antônio. Você se cuidou quando ficou no hospital comigo? Eu vou. Não discuta. O tom de sua voz era decidido, quase teimoso, e Luísa percebeu que não adiantaria argumentar. Suspirou e balançou a cabeça. Tudo bem, mas não pense que está 100%. Ele deu um meio sorriso, enquanto pegava suas coisas. Quando entraram no carro, o silêncio inicial foi quebrado por Antônio, que parecia inquieto. É longe essa cidade? Não muito. Mais umas 2 horas, respondeu Luísa, sem tirar os olhos da estrada. Ótimo. Eles seguiram viagem, e a tensão que pairava entre eles era quase palpável. Mas, ao mesmo tempo, havia uma estranha sensação de conforto. Era como se estivessem entrando em uma batalha juntos, cada um com suas razões, mas com o mesmo objetivo. Ao buscarem Bruna, a amiga olhou para Antônio com espanto. Antônio? Você, o que está fazendo aqui? Ajudando, respondeu ele, seco. Luísa bufou e deu de ombros. Não pergunte. Ele decidiu que é meu anjo da guarda agora. Bruna arqueou as sobrancelhas, mas não disse mais nada. O café em Carmo Alto era pequeno e acolhedor, com mesas de madeira e um aroma de café fresco que preenchia o ambiente. Caio, amigo de Bruna e Tiago, já estava esperando. Ele era um homem magro, de expressão nervosa, que olhava ao redor como se temesse ser seguido. Caio? Chamou Bruna, aproximando-se com Luísa e Antônio logo atrás. Ele levantou-se rapidamente. Vocês vieram mesmo. Luísa, é bom te conhecer. Tiago sempre falou de você. Onde ele está? Perguntou Luísa, sem rodeios. Caio abaixou a voz, como se temesse ser ouvido. Ele está em um pequeno hotel no centro, no quarto 12. Mas, vocês precisam tomar cuidado. Tem 2 caras atrás dele. Perigosos. Luísa sentiu o coração apertar, mas antes que pudesse responder, Antônio interveio. Mostre onde fica esse hotel. Agora. A autoridade em sua voz fez Caio obedecer sem hesitar. Ao chegarem ao hotel, era exatamente como Caio havia descrito, um prédio antigo e mal iluminado, com uma fachada descascada. Subiram as escadas até o quarto 12, mas antes que pudessem bater, ouviram vozes altas vindas de dentro. Você acha que pode fugir, Tiago? Gritou uma voz masculina. Achou mesmo que isso ia acabar bem? Quando Luísa abriu a porta, seu coração parou. 2 homens mal encarados estavam no quarto, um deles segurando Tiago pela gola da camisa. Tiago parecia mais magro, com olheiras profundas e uma expressão exausta, mas seus olhos se arregalaram ao ver Luísa. Não. Luísa, sai daqui! Gritou ele. Antes que os homens pudessem reagir, Antônio entrou no quarto como um trovão. Sua postura imponente e a fúria em seu olhar fizeram os homens hesitarem por um momento. Soltem ele. Agora. Um dos homens sacou uma arma e apontou para Antônio, mas ele não recuou. Se você atirar, não vai sair daqui. Tem alguém escondido lá fora gravando tudo e ligando para a polícia agora mesmo.
Era Bruna, escondida atrás de uma parede no corredor, com o celular na mão. Vocês estão cercados, completou Antônio, sua voz como um trovão. A presença dele era tão intimidadora que os homens recuaram. O maior deles largou Tiago, e os dois começaram a sair lentamente do quarto, ainda encarando Antônio com desconfiança. Vamos resolver isso em outro momento, disse um deles, antes de sair. Quando a porta se fechou, Luísa correu para Tiago, abraçando-o com força enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Tiago, eu te achei, sussurrou, soluçando. Ele passou os braços ao redor dela, apertando-a com força. Você não devia ter vindo, murmurou, mas sua voz quebrou no final. Ela afastou-se, os olhos brilhando de emoção e raiva. Como você pôde fazer isso, Tiago? Como pôde se envolver em algo tão perigoso e ainda desaparecer sem me contar nada? Eu fiquei desesperada. Tiago desviou o olhar, incapaz de encará-la. Eu não queria te envolver. Mas você me envolveu do mesmo jeito. Retrucou ela, a voz subindo. Eu sou sua irmã, Tiago. Eu teria ajudado. Você não precisava lidar com isso sozinho. Ele suspirou profundamente, derrotado. Eu me envolvi com um esquema de apostas ilegais. Acumulei uma dívida enorme, Luísa. Não consegui pagar. Eles começaram a me ameaçar você. Luísa sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Eu não queria que eles te machucassem. Tentei fugir, tentar resolver as coisas. Mas, eu falhei. Ela o abraçou novamente, as lágrimas voltando com força. Você tomou decisões erradas, mas nós vamos resolver isso juntos. Você não está sozinho mais. Antônio, parado ao lado, observava a cena em silêncio. Quando Tiago olhou para ele, houve um momento de compreensão entre os dois homens. Obrigado, disse Tiago, com sinceridade. Antônio apenas assentiu, mas havia algo em seu olhar que dizia que ele faria tudo de novo, se fosse por Luísa. Precisamos sair daqui antes que eles voltem. A voz de Antônio soou firme, mas não havia dúvida no tom. Luísa olhou para ele, percebendo a urgência em seus olhos, e assentiu rapidamente. Tiago, vamos. Ainda abalado, Tiago mal conseguiu responder, mas seguiu o grupo enquanto saíam do hotel. O caminho de volta para a cidade natal foi silencioso, a tensão no carro quase tangível. Luísa estava dividida entre o alívio de ter encontrado o irmão e a preocupação com o que aconteceria a seguir. Antônio, sentado no banco do passageiro, estava alerta, os olhos constantemente verificando o retrovisor. Ao chegarem à delegacia, Bruna entregou a gravação que havia feito no hotel, e Tiago deu um depoimento detalhado sobre o esquema de apostas ilegais. Era evidente que ele estava nervoso, mas o apoio de Luísa ao seu lado parecia lhe dar coragem. Senhor Tiago, precisaremos detê-lo por enquanto, disse o delegado, com firmeza. O quê? Luísa questionou, alarmada. Ele confessou participação no esquema, mesmo que indiretamente. Mas com sua colaboração e o material fornecido, podemos desmantelar essa rede. Luísa suspirou, frustrada, mas compreendendo a situação. Usando suas economias, pagou a fiança de Tiago, e ele foi liberado. Nos dias seguintes, a polícia prendeu os homens envolvidos no esquema de apostas, graças às informações de Tiago e à gravação de Bruna. O peso que pairava sobre Luísa finalmente começou a se dissipar. Depois de tudo o que passou, Luísa decidiu que não podia mais voltar à sua antiga vida. A cidade e a fazenda eram parte de quem ela era, e Tiago precisava de apoio. Conseguiu um emprego como enfermeira no hospital local e passava os dias cuidando dos pacientes, enquanto, nas horas livres, ajudava Tiago a retomar sua vida e aprendia a lidar com a rotina da fazenda. Antônio, sempre presente, tornou-se uma figura constante em sua vida, ajudando com os trabalhos mais pesados e oferecendo conselhos práticos com sua postura calma e firme. Dia após dia, os dois se aproximaram, a amizade transformando-se em algo mais, algo que ambos sentiam mas não admitiam. Era uma tarde ensolarada, com o céu limpo e o som dos pássaros preenchendo o ar.
Luísa estava na varanda da casa, equilibrando-se em uma escada para trocar uma lâmpada queimada. Só mais um pouquinho, murmurou para si mesma, esticando o braço. Antônio, que trabalhava na cerca próxima, parou ao vê-la. Ele franziu a testa, o coração disparando ao perceber o perigo na cena. Luísa, o que você está fazendo aí em cima? Gritou ele, largando as ferramentas e correndo em sua direção. Trocando uma lâmpada, não é óbvio? Respondeu ela, sem olhar para baixo. Desce daí agora, antes que ele pudesse terminar, Luísa perdeu o equilíbrio. Tudo pareceu acontecer em câmera lenta. A escada escorregou, e Luísa soltou um grito de surpresa enquanto caía. Antônio, em um movimento rápido, estendeu os braços e a segurou antes que ela tocasse o chão. Ela caiu em seus braços, o rosto colado ao peito dele, ambos ofegantes com a adrenalina do momento. Eu disse para descer, murmurou ele, mas sua voz era baixa, quase um sussurro. Luísa olhou para cima, e seus olhos encontraram os dele. O mundo ao redor pareceu desaparecer. Havia algo na intensidade do olhar de Antônio que a fez esquecer tudo, o perigo, a queda, até mesmo a lâmpada. Os rostos estavam tão próximos que ela podia sentir o calor da respiração dele. O coração de ambos parecia bater no mesmo ritmo, forte e acelerado. Sem pensar, Antônio inclinou-se lentamente, e seus lábios tocaram os dela. O beijo foi suave no início, mas carregado de emoção. A força de tudo o que haviam passado parecia condensada naquele momento, um misto de alívio, desejo e algo mais profundo. Quando se separaram, Luísa estava visivelmente sem graça, mas não conseguiu evitar um sorriso nervoso. Bom. Acho que você pode me salvar oficialmente 2 vezes agora, hein? Antônio soltou uma risada baixa, algo raro, mas que fez os olhos dele brilharem. E acho que você tem um talento especial para se meter em situações complicadas. Ambos riram, o momento quebrando a tensão de forma leve, mas deixando algo mais forte entre eles. A partir dali, algo estava claro, aquele beijo não era o fim, mas o começo de algo que ambos finalmente estavam prontos para explorar. O vento suave soprava pelos campos, carregando o aroma fresco da grama e o som das folhas dançando ao longe. Luísa e Antônio estavam lado a lado, conduzindo seus cavalos por uma trilha que levava ao alto de uma colina com vista para toda a fazenda. Era o fim da tarde, e o céu estava tingido de laranja e dourado. Não sabia que você gostava tanto de cavalos, comentou Luísa, observando Antônio com curiosidade. Ele deu um leve sorriso, algo que agora se tornava mais comum quando estava ao lado dela. Sempre gostei. Quando era mais novo, meu pai dizia que os cavalos são como pessoas. Precisam de paciência, confiança, e às vezes, só de alguém para ouvir. Luísa sorriu, seu olhar cheio de ternura. Acho que isso também se aplica a você. Antônio riu baixo, desviando o olhar, mas não respondeu. Para ele, momentos como aquele eram uma cura lenta. Cada dia ao lado de Luísa, cada sorriso e conversa leve, ajudavam a transformar as memórias de dor em algo mais suportável. Ela não apagava seu passado, mas lhe dava um novo motivo para seguir em frente. Mais tarde naquela noite, Antônio a surpreendeu com um jantar à luz de velas na varanda da sua fazenda. A mesa estava decorada com flores do campo e uma toalha simples, mas havia algo na simplicidade que deixava tudo ainda mais especial. Eu não sou bom com essas coisas, mas achei que você merecia algo bonito, disse ele, enquanto puxava uma cadeira para ela. Luísa sorriu, sentindo o calor no peito crescer. Antônio, está perfeito. Eles passaram horas conversando, rindo e se conhecendo ainda mais. Era ali, entre conversas sinceras e olhares prolongados, que ambos perceberam o quanto haviam mudado um ao lado do outro. Meses depois, a fazenda estava toda decorada. Bandeirinhas coloridas balançavam ao vento, e mesas cheias de comidas típicas estavam espalhadas pelo gramado. Amigos e familiares se reuniram para celebrar o aniversário de Luísa, que agora parecia mais radiante do que nunca. Tiago estava ao lado de Bruna e Caio, rindo e aproveitando a tranquilidade que tanto havia buscado,
ele tinha pago todas as suas pendências à justiça e vivia mais leve depois que os homens que o ameaçavam foram presos. Antônio, por outro lado, estava mais reservado, observando Luísa de longe. Ela usava um vestido claro e leve, que parecia brilhar sob a luz dourada do fim de tarde. Seus cabelos estavam presos em um coque simples, e havia um sorriso constante em seus lábios. Ela estava deslumbrante. Quando os olhares se encontraram, Antônio caminhou até ela. Você está linda, como um anjo, disse ele, com um tom que fez o coração de Luísa acelerar. Antes que ela pudesse responder, ele pegou sua mão e chamou a atenção de todos. Eu quero dizer algo. Todos ficaram em silêncio, virando-se para ouvir. Antônio parecia nervoso, mas sua voz era firme. Quando conheci Luísa, eu era um homem quebrado. Tudo em mim gritava que era mais fácil viver sozinho, que meu destino era viver com minha tristeza longe de todos. Mas ela mudou isso. Ela me mostrou que, mesmo com cicatrizes, é possível recomeçar. Luísa tinha lágrimas nos olhos, a emoção transbordando. Você me devolveu a vida, Luísa. E eu quero passar o resto dela ao seu lado. Antônio emocionado se ajoelhou e tirou do bolso uma pequena caixa com um anel simples, mas delicado. Você aceita casar comigo? Luísa não conseguiu conter as lágrimas. Sim. Respondeu, sem hesitar. Eles se abraçaram enquanto todos aplaudiam, e ambos choraram, deixando que o momento os envolvesse completamente. Meses depois, o dia tão aguardado chegou. A capela da cidade, simples e acolhedora, estava decorada com flores brancas e ramos verdes. O ambiente tinha um aroma fresco e delicado, e a luz do sol entrava suavemente pelas janelas de vidro colorido. Luísa entrou de braços dados com Tiago, que usava um terno cinza escuro e tinha um sorriso orgulhoso no rosto. Ela vestia um vestido branco de renda, com uma coroa simples de flores adornando seus cabelos soltos. A leveza do vestido combinava com a sua personalidade, e os olhos de todos se voltaram para ela enquanto caminhava até o altar. Antônio a esperava, impecável em um terno preto bem ajustado. O contraste com sua pele bronzeada e os olhos cor de mel fazia com que ele parecesse ainda mais imponente, mas havia uma suavidade em sua expressão que só Luísa conseguia despertar. Quando Tiago entregou Luísa a ele, olhou nos olhos de Antônio e disse: Cuide bem da minha irmã, ela é tudo para mim. Eu cuidarei dela com minha própria vida, respondeu Antônio, com sinceridade. A cerimônia foi breve, mas carregada de emoção. Quando Antônio colocou o anel no dedo de Luísa, seus olhos brilhavam com uma mistura de amor e gratidão. Ao voltarem para casa, agora duas fazendas transformadas em apenas uma, reformada e aberta para visitação, Antônio carregou Luísa nos braços ao atravessar a porta. Antônio. Eu posso andar sozinha, você sabe, né? Protestou ela, rindo. Ele apenas sorriu, com aquele raro brilho em seus olhos. Agora você é oficialmente minha esposa. Tem que ser assim. Eles riram juntos enquanto ele a colocava no chão com cuidado. A fazenda, agora maior e cheia de vida, recebia visitantes de toda a região. Antônio cuidava dos animais com uma paixão renovada, e Luísa ajudava a organizar os eventos e cuidar das pessoas que visitavam o local. Com o tempo, a fazenda tornou-se um símbolo não apenas de recomeço, mas de amor e comunidade. Apesar de tudo que viveram, Luísa e Antônio encontraram a felicidade nos detalhes simples da vida e no amor que cresceu entre eles, como uma flor nascida após uma tempestade. O amor entre Luísa e Antônio nasceu da dor, florescendo como um milagre em terras devastadas. Para Antônio, cada sorriso dela era uma ponte para escapar do abismo deixado pela tragédia, uma prova de que as cicatrizes do passado não precisavam definir o futuro. Luísa, com sua força inabalável, não apenas trouxe calma ao seu caos, mas também resgatou seu irmão Tiago, provando que o amor pela família é um farol em meio à escuridão. Juntos, eles aprenderam que o amor não substituía a perda, mas iluminava caminhos que jamais imaginaram trilhar novamente. E assim finalizamos mais uma história de amor verdadeiro. Deixe nos comentários se você gostou dessa história e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.